Bem, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 5 matérias para você ficar bem informado, tá? Algumas delas Trump, novidade. Daí as outras Japão. Mas vamos lá. Vamos à pauta do dia aqui. O presidente Trump, né, se encontrou com a China nessa manhã. Diz a lenda, a China falou que não. Então você já sabe que o Trump tá mentindo na cara dura. Tá? Eu havia falado em vídeos passados que o Trump estava mentindo. Tá? Porque a China já havia falado, você não está encontrando com a gente. E ele insiste em falar que está. Então você vê que o cara está mentindo na cara dura ali, né? Outra matéria, as tarifas de Trump vão começar a atingir duramente as indústrias de alimentos e bebidas japonesas, que fazem exportação. É aquilo que eu havia falado. Tá? Que o grande problema não era só automobilística, ia pegar toda a indústria. Muita gente não acreditou, mas aí está saindo matérias agora. Agora que os tarifaços já estão em vigor, agora com o tempo vai começar a aparecer os estragos. Não dava para falar nada antes, porque não dava para ter uma noção do estrago. Agora que o problema se instalou, que vai começar a aparecer os estragos, né? Preços das ações sobem sob ordem de compra, né? Para muitas ações, principalmente relacionadas à exportação. Por que eu quis trazer isso? Porque eu havia feito previsão em relação a isso. Quem seguiu a previsão que eu falei, ganhou dinheiro. Olha aí. Né? Isso aqui, eu quis trazer isso aqui também, mas por questão de oportunidade. Tá? Não estou falando que é para a pessoa investir, mas eu vou trazer isso aqui porque o governo vai investir numa fábrica de semicondutores. Se o governo japonês vai tutelar essa fábrica, você já sabe que essa fábrica não vai ser qualquer coisa. Então, grande provavelmente ela vai valorizar muito. Então, quem investir nessa fábrica, aqueles investidores aqui do Japão, vai ganhar muito dinheiro. Tá? Isso é fato. E última matéria como pauta principal, essa daqui eu achei um absurdo. Isso aqui beira o cúmulo do absurdo. Por quê? Governos locais lutam para lidar com um número crescente de crianças japonesas que estão frequentando as escolas internacionais, escolas de estrangeiros. E basicamente o povo japonês, os políticos japoneses não estão gostando disso. Que crianças japonesas não estão indo para as escolas japonesas. Então isso aqui foi o ó. Tá? Eu achei isso aqui o ó, eu vou trazer para você. Mas vamos começar aqui. Tanto que saiu até esse negócio do Trump aqui, né? Do que ele fala que ele está se encontrando com os chineses, ó. 24日、記者団から中国とは協議をしているのかと問われたトランプ大統領は They had a meeting this morning, so I can't tell you. It doesn't matter who they is. We may reveal it later. 貿易に関する米中間の協議をめぐってトランプ大統領は23日、毎日行われていると述べていました。これに対し中国外務省の報道官は昨日の記者会見でも協議は行われていないと否定しており、双方の言い分が食い違っていました。一方、ベッセント財務長官は韓国との貿易協議について大枠での合意が近いという認識を示しました。Tá bom. Para poder ganhar tempo, é o seguinte. À medida que a atenção se volta às negociações que visam aliviar o atrito comercial entre Estados Unidos e China, o presidente Trump disse: eu me reuni essa manhã explicando que as discussões ocorreram com o lado chinês. O lado chinês alega que não houve nenhuma discussão e que a situação continua sendo uma que as declarações dos dois lados são conflitantes. Só que o Trump, ele fala assim: eu me encontrei com os chineses, só que, no entanto, em relação aos detalhes, ele disse: não importa quem são eles. Não posso falar, podemos revelá-los em algum momento. Então não tem ninguém. Quem não deve não teme.
Só que aí a China, ela já foi lá e já soltou uma nota. Em resposta a essa explicação em relação ao presidente Trump, houve discussões com a China sobre os atritos comerciais e um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China negou a alegação, dizendo em coletiva de imprensa: a China e os Estados Unidos não realizaram nenhuma discussão ou negociação sobre tarifas. Os Estados Unidos não devem confundir as pessoas. Então você já sabe que o Trump está mentindo. Tá? Isso vai dar boa coisa? Não vai. Tá? Isso aí, a situação não vai dar legal. Então eu já quis trazer para você, já ter para você ter uma ideia de como a coisa está indo, e a coisa vai degringolar? Grande provavelmente que sim. Tá? Mas é aquilo que eu falei já em outros vídeos. Em meio a todo o caos, tem os vencedores. E alguns vencedores já estão apontando no mercado. Então você vê que a parte da soja é uma deles. E você vê que eu já vim falando da soja. Né? Porque a China ela fez uma compra muito grande de soja no Brasil. Então o agro no Brasil está se valorizando, tá? Como é que se fala assim? Está se sobressaindo em relação a outros países. Os árabes parece que foram no Brasil e compraram muita carne da JBS. Então você vê que é outra oportunidade, é outra oportunidade. Japonês, você vai investir nisso? Na parte de fiagro, sim. Na parte da carne, não. Porque a forma que a JBS paga não condiz com a minha estratégia de carteira. Tá? Porque minha estratégia de carteira é buy and hold. Então eu compro e seguro para ganhar dividendos. Só que os dividendos que a JBS paga, o espaçamento é muito longo. Para mim não compensa. Tá? Principalmente no valor que eu vou pagar na ação da JBS, eu posso comprar de outras empresas que vão me pagar pelo menos, se der tudo certo, os 12 meses do ano. Olha aí, olha a diferença. Em vez de ganhar uma vez, eu ganho os 12 meses. Ou 4 vezes no ano. Aquelas trimestrais, 3, 6, 9, 12. Tá? Que só pode ser bancões e outras empresas. Então você vê que saber investir em determinados segmentos vai fazer toda a diferença. Tá? Só que nisso você tem que ver também a questão da oportunidade. Tá? Porque ela compra para oportunidade, não visando o famoso buy and hold, a carteira previdenciária. Assim, comprou agora, tá barato, oportunidade, lá na frente vai subir, vai subir. Aí você já pá e vende. Sem pensar. Não adianta nem querer criar vínculo amoroso com isso não. Já faço. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque tem ações que a gente acaba criando vínculos amorosos. Tá? Um exemplo disso. Coca-Cola. Eu tenho um carinho tão grande pela Coca-Cola que vocês não fazem ideia. Porque meus primeiros dividendos, quando eu ganhei meus primeiros assim, dividendos na parte de juros, foi da Coca-Cola. Né? Eu falei, não sei o que, não deu certo, consegui, deu. Então aquilo me criou um vínculo amoroso com a Coca-Cola. Tem ações da Coca-Cola? Com certeza. Tanto que a Coca-Cola, ultimamente, ela está valorizando bem. Ela valorizou mais de 12%. Tá? Nos últimos tempos. Então tem que se tomar um cuidado que dá para fazer uma grana aí com empresas, com as famosas BDRs no Brasil. Tá? Mas vamos aqui, pulando de matéria. As altas medidas tarifárias do governo Trump causaram impacto na indústria relacionada ao washoku, tá? Que é a culinária tradicional japonesa, que vem prosperando no exterior, que foi registrado como patrimônio cultural imaterial da Unesco. Os produtores nacionais viram a oportunidade de expandir seu negócio para o paladar estrangeiro, incluindo os Estados Unidos. Estavam trabalhando duro para aumentar as exportações, e quando seus esforços pareciam dar frutos, a incerteza sobre as tarifas levou a uma ansiedade e confusão generalizada. Tudo está acontecendo justamente quando preparamos um sistema para expandir as exportações para os Estados Unidos. Estou extremamente preocupado com a evolução das nossas vendas do futuro, disse Yoichi Yugeta, presidente de 58 anos da Yugeta Shoyu, um fabricante de molho de soja fundado em 1923, em Sakado, em Saitama. Sobre as No ano fiscal de 2024, as vendas de exportação do molho de soja da empresa dobraram em relação ao ano anterior, com 40% sendo destinados ao mercado americano. Seu molho de soja defumado,
conhecido por seu aroma, ganhou popularidade entre os restaurantes locais para combinar com pratos de carne, resultando em uma enxurrada de pedidos. Só que nisso, de qualquer maneira, tá, no atual ele está sujeito, esse exportador está sujeito a 10%. Tá? Então o shoyu dele ali vai ficar mais caro, o shoyu dele em 10%. Prevendo a demanda por molho de soja no exterior, principalmente nos Estados Unidos, a empresa concluiu uma nova construção, fabricação do molho de soja, ensacado em 2024. A construção custou cerca de 120 milhões de ienes, o que dá bagatela de 843 mil dólares. Um investimento feito sobre a suposição de que as vendas nos Estados Unidos recuperariam rapidamente a despesa, apenas para ser afetada pelas tarifas do Trump. Então é aquela velha história. Quando as pessoas vão fazer planos de, como é que se fala assim, de investimento, elas têm que colocar a parte contingencial. Quem já estudou essa parte do PMI, PMBOK, etc., sabe do que eu estou falando. Porque todo plano que você vai fazer, você tem que colocar prós, contras, o que você vai fazer em questão de emergência, sobre qual tipo de emergência. Então, geralmente, dependendo do plano de negócio, tem relatórios de 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas, é muita coisa. Tá? Não são... Se for fazer algo detalhado, é muita coisa para se levar em conta. Ele aqui, ele deve ter feito dele, mas ele não levou em conta o Trump. Tá? Só que, pela data que está se falando aqui, já se ventilava a Trump. Só que nisso a pessoa não se atentou a esse tipo de coisa. Tá? Então, correu risco. Risco de mercado tem. Tá? Todos têm risco. Entrou no mercado, você está correndo risco. Não tem pessoas que não têm, empresas que não corram risco. Só que se você tiver um bom plano contingencial, você consegue dar a volta por cima. E dependendo, se não tiver um bom plano, aí se lasca. Foi igual o caso da Tupperware um tempo atrás. Você vê que aquela empresa familiar Tupperware, você vê que simplesmente faliu. Pediu concordato e... Pediu falência e acabou. Tá? Você vê que ela acompanhava os brasileiros ali desde 1900 bolinha. Não aguentou. Tá? Porque não conseguiu inovar no seu plano de expansão. Ficou sempre no Tupperware, não mudou. Então, né? Por isso que toda empresa tem que mudar. Ela tem que ter o parte de P&D dela para tentar ir inovando, porque aparecem sempre novos players. Foi igual com o Japão da década de 80 e 90. Década de 80, 90 não tinha chinês, não tinha coreano para fazer frente ao Japão. Você vê que entrou o ano 2000, começou a aparecer os chineses, os coreanos ali para fazer frente aos produtos japoneses. O que aconteceu? Os produtos japoneses caíram, os produtos chineses e coreanos sobressaíram e o Japão ficou à deriva da forma que está hoje. Você vê que na década de 80 e 90 tinha televisões da Mitsubishi para tudo quanto é lado, no mundo inteiro, caramba, 4. Hoje você nem vê mais. Então você vê como é que o Japão ficou para trás. Ficou soberbo a ponto de não fazer investimentos. Né? Então se lascaram. Né? Você vê que hoje estão sofrendo. Por quê? Por essa falta de investimento. Por isso que investir é importante. Ah, japonês, mas você está falando que tipo de investimento? Todos. A mesma coisa nós, você e eu. Nós temos que investir em conhecimento. Não é só fazer plástica, ficar bonitinho. Tal. Você tem que investir em conhecimento aqui, ó, aqui dentro. Colocar coisa dentro da cachola. Porque se você começa a ter mais conhecimentos, você pode colocar isso no seu currículo. Você colocando isso no seu currículo, você tem um valor agregado. Igual, por exemplo, valor de mercado. Quem que vale mais? Uma pessoa que fala japonês e inglês ou só aquela pessoa que fala português? Ou só aquela pessoa que fala japonês? Aí que tá. Então tem que se tomar cuidado muito, tá, em relação a isso. Então, nesse ponto, desculpa, tá pegando, mudança de temperatura, minha voz tá começando a sumir. Tem que realmente tomar cuidado nesse tipo de coisa, não pode parar no tempo. Tá? Tem que continuar fazendo investimentos ali. Então, continuando aqui.
Enquanto o Japão enfrentava a tarifa recíproca de 24%, foi anunciado semanas depois que o imposto adicional seria suspenso por 90 dias. Aí caiu para 10%, tá? 10%. Tal situação deixou Yugeta Shoyu sem sequer poder definir um preço de venda para o seu molho de soja nos Estados Unidos. Com a produção de molho de soja em barris de madeira tradicionais leva mais de um ano, é difícil ajustar os volumes de produção para responder às mudanças rápidas. É aquilo que eu falei já. Porque dependendo, se a pessoa é um gestor, se ela tem chances de pagar menos, para que ela vai investir agora e depois lá na frente ela vai tomar prejuízo? Segura a onda. Tá? Toma um pouco esse prejuízo agora, mas dependendo do volume de prejuízo que vai ser agora, não vai ser nada comparado com o que vai acontecer lá na frente. E uma tomada de decisão errada de um gestor pode quebrar uma firma. Tá? Por isso que realmente tem que tomar muito cuidado em certos momentos. É difícil ajustar os volumes de produção e responder às rápidas mudanças nas políticas. Enquanto isso, o molho de soja que é destinado à exportação americana é produzido diariamente em grandes quantidades. E o Guetta comentou, se as tarifas nos obrigarem a aumentar os preços, uma queda nas vendas nos Estados Unidos será inevitável, óbvio. Precisamos expandir rapidamente nossos canais de vendas para regiões onde há demanda para evitar o estoque não vendido. Voltamos a sua atenção para os países do Sudeste Asiático. Ele também instou o governo japonês, que tem demorado a responder, a negociar com os Estados Unidos para proteger a indústria nacional, incluindo o setor alimentício. Por falar nisso, o Noda, que é um dos partidos que estão negociando junto com o governo, o cara, como é que faz? Eu não sei se deu um tique na cabeça do velho, que praticamente, pelas palavras dele, o Japão não negocia mais com os Estados Unidos. Então você já sabe que, dependendo de alguns partidos políticos no Japão, o Japão vai afundar, igual um Titanic. Sem direito a boia salva-vidas. Por causa do quê? O cara é de 1900, lá vai bolinha, tá com aquela cabeça. Em 1900 lá vai bolinha e não quer mudar. Só que nisso ele fica com aquela arrogância, prepotência do Japão de 1980 ainda. Só que isso vai colocar comida no prato das pessoas? Não vai. E é isso que muita gente não entendeu. Agora, nesse momento, não adianta ficar com arrogância. Se você está cuidando de um país, é tenso. Pensa bem. Coloque como se sua casa fosse um país. Você é o presidente do seu país, que é a sua casa. Você vai fazer de tudo para você não faltar comida para você e nem para sua família. Você vai fazer. Tá? Se você amar a sua família realmente, tiver um respeito pela sua família e quer que sua família cresça, você vai fazer de tudo para não faltar comida para essa família. Claro que tem famílias que não são assim. Tá? Eles vão lá, né, sacrificam os filhos e etc. Não está nem aí. Tá? Mas você vê que tem famílias que não. Então cada casa é um país. Tá? Metaforicamente falando. Então tem essa questão? Tem. Então se você tentar se colocar no patamar do governo americano para você fazer a negociação ali, é muito difícil. Tá? Não dá para fazer uma negociação agora com os americanos sem quebrar a crista, sem praticar um pouco de humildade. Porque se tentar bater de frente agora, vai ficar esquisito. Tá? Aí é a hora que existe aquele momento agora que dá para fazer o desmame americano, dependendo, dá. Só que aí o Japão ele vai ter que juntar forças literalmente com a China. Não tem choramidói. Só que nisso, o que acontece? O Japão pode ser que apanhe depois futuramente e muito da China. Porque a China já vem surrando o Japão nos últimos 4 anos. E dependendo se o Japão baixar a cabeça para a China, ela vai tomar mais uma surra. Na parte, como é que se fala assim, financeira. Então, tem que se tomar cuidado pra caramba. Tá? Mas, continuando aqui. Com a contínua contração do mercado interno, os fabricantes japoneses de sake encontraram uma salvação no exterior. Em dezembro de 2024, a produção tradicional do sake também foi registrada como patrimônio cultural e material da Unesco.
No entanto, as tarifas recíprocas do Trump jogaram um balde de água fria na indústria, principalmente considerando que o país é seu maior parceiro comercial na área de saquê. Então você vê que ficaram totalmente dependentes, né, dos Estados Unidos para muitas coisas. Por isso que eu falo que os Estados Unidos era um país muito consumista. Ele está fazendo essa transição do consumismo para a parte industrial. E ele vai precisar de vender isso aí. Por isso que os Estados Unidos agora está falando, ó, quebra suas barreiras, né, não tarifárias, porque eu quero jogar meu produto em cima de você. Se você não fizer isso, não tem negociação. Porque o negócio não é só os valores das tarifas, é como vai ser feito o comércio entre os dois países sem as barreiras não tarifárias. Esse é o grande problema. O impacto é inevitável. Com metade da população americana apoiando Trump, não há o que possamos fazer a respeito, disse Koichi Murakami, chefe do Departamento de Negócios Internacionais da Associação Japonesa de Fabricantes de Sake e Shochu. Embora o sake possa estar profundamente associado à vida japonesa, de festivais a drinks noturnos, seu consumo doméstico atingiu um pico há mais de um século, em 1973. Desde então, vem caindo a fatores como queda na taxa de natalidade e envelhecimento da população. E é aquela velha história também, se não tenta fazer propaganda do produto, como é que você quer? Porque você vê que na televisão japonesa mal aparece coisas assim. Cerveja aparece bastante, churrai aparece bastante, mas sake eles não fazem propaganda. E quer vender como? Depois, quando a gente chama a pessoa de animal, falar japonês, você não pode falar assim. Mas você quer o quê? Fica com aquela cabeça arrogante que acha que não tem que fazer investimentos nenhum e quer resultado. É tenso pra caramba. É a mesma coisa eu. Vou dar um exemplo muito prático. O canal aqui e minha vida. Eu não faço uma propaganda para fora. Eu não pago para poder fazer propaganda. Já quiseram fazer, tipo assim, podcasts comigo. Eu neguei. Eu não faço propaganda. Como é que quer que o canal cresça? Eu quero que o canal cresça. Tá? Mas é aquela velha história. Se eu não estou fazendo propaganda, não estou me expondo ao mundo, como é que eu quero um crescimento muito exponencial? A não ser que algum vídeo viralize. Caso contrário, não vai haver essa exposição. Então o crescimento não vai ser rápido. Eu tenho ciência disso. Então, isso fora os haters que vêm para dar porrada, tá? Então tem muita coisa. Nós temos que ser pé no chão. Se não está fazendo nada, porra, para de chorar e faça alguma coisa. Não. Mas continuando aqui. Os mercados estrangeiros salvaram o sake, impulsionados pelo boom do washoku no exterior. E as exportações de sake praticamente dobraram em volume e quadruplicaram em valor na última década. Em particular, as exportações para os Estados Unidos atingiram cerca de 8 mil quilolitros em 2024, com um aumento de 23% em relação ao anterior, marcando o maior volume. O valor das exportações também cresceram em cerca de 26% em relação ao ano anterior, aproximadamente 11,4 bilhões de ienes, em cerca de 80 milhões, quase igualando o principal mercado, a China, com 11,6 bilhões de ienes. Vocês veem que eu estou trazendo um problema, só que no meio desse problema, se você parar para ver, houve números aqui falando de crescimentos. E para quem é investidor, pega esses números, pesquisa as empresas, já dá um novo segmento de investimento. Porque esse caos que está acontecendo agora, ele vai ser para sempre? Não. Uma hora isso vai mudar. Então, dependendo agora, pode ser o momento de você comprar ações a preços muito baixos e descontados. Porque na hora que der o boom lá na frente de novo, essas ações valorizem e as pessoas consigam ganhar dinheiro tradando ou ganhando seus dividendos. Então você vê que todas as matérias que eu trago, mostrando um pouco da desgraça alheia, ele tem um ponto também, tá, de inflexão ali, né, que mostra um lado bom da coisa.
tá? Mas isso é aquela velha história. Isso é para quem é sagaz, que consegue fazer interpretação, né? Lê as entrelinhas. Porque nem tudo é só porcaria no mundo. Tem as oportunidades em meio às porcarias. Só que se as pessoas não conseguem identificar, fica difícil, né? Por isso que fazer interpretações de entrelinhas geopolítica e parte geopolítica, isso bate demais. Porque esse tipo de matéria que eu estou trazendo aqui, se a pessoa for investidora aqui no Japão e ela correr atrás, ela vai conseguir comprar coisas muito descontadas. Japonês, porque você não dá o nome da firma? Porque, como é que fala assim? Primeiro, na próxima matéria. Segundo, eu não ganho para fazer lobby. Tá? Terceiro, não dou consultoria. Então, se a pessoa quer ganhar na vida também, ela tem que correr atrás. Tá? Querer tudo de mão beijada também é tenso. Eu fazer todo o trabalho de consultoria de graça para os outros não rola. Tá? Então, continuando aqui, né? Segundo Murakami, as exportações de saquê para os Estados Unidos começaram na década de 1980. Aquilo que eu venho falando, década de 80 e 90. Expandindo-se gradualmente a partir de um saquê relativamente barato. Atualmente, os apreciadores de saquê se espalharam entre as classes média e alta, levando a um aumento de exportação de saquê mais caro. Mas uma coisa eu preciso falar para você, verdade seja dita. Tem saquê que é muito bom. Você toma o saquê, você não sente gosto de álcool. É muito bom, mas na hora que você tenta levantar da cadeira, você também não consegue, que o troço bate que não é uma beleza. Tem saquê que parece pinga. Parece cachaça mesmo, troço, parece pinga. Na hora que você dá aquela cheirada assim no saquê, já sobe aquele cheiro de álcool. Puf, você já fica tonto só com o cheiro. Mas tem saquê que você não sente um gosto de álcool. O troço é bom. Tá? Vale a pena? Pô, pra caramba, mas são um pouco mais caros. Vai fazer o quê, né? Enquanto alguns fabricantes, como a Asahi Shuzo, na província de Yamaguchi, conhecido por sua marca Dasai, produzem saquê nos Estados Unidos, as exportações de saquê feitas no Japão é praticamente uma prática comum. Murakami afirmou que ainda não está claro como as tarifas recíprocas irão mudar. Ao mesmo tempo, ele expressou as preocupações de que as tarifas possam ser repassadas ao preço de varejo nos Estados Unidos. Isso é óbvio, né? O que vai levar à queda no consumo de saquê no país. A província de Shizuoka, uma das principais regiões produtoras de chá do Japão, você vê que nós já falamos de soja, já falamos de saquê, e o saquê, quando nós falamos de saquê, não é só a bebida, tá? O arroz está embutido no meio, porque precisa-se do arroz para fazer o saquê, tá? Então, diga-se de passagem. Agora vamos por chá. As regiões produtoras de chá do Japão e a maior exportadora da província. Também é afetada, deixando os produtores e comerciantes de chá afetados pelas tarifas do Trump. De acordo com as estatísticas comerciais do Ministério das Finanças, o volume nacional de exportação de chá verde em 2024 foi de 8.798 toneladas métricas, com valor de exportação de 36,4 bilhões de ienes, dando aproximadamente 259 bilhões de dólares. Na última década, o volume de exportação do chá verde aumentou em 2,5 vezes e o valor exportado é cerca de 4,7 vezes. O principal destino da exportação do chá verde japonês são os Estados Unidos, com 2.852 toneladas, no valor de 16,1 bilhões de ienes, o que dá a bagatela de 114 milhões de dólares, apresentando aproximadamente 30% do volume exportado e cerca de 40%. Esse valor, 30% do valor exportado. Então você vê que é muita coisa. Então você imagina o Japão perder 30% do seu valor exportado de chá. Vai dar uma quebradeira, né, lá em Shizuoka nas empresas de chá. Então você vê que eu já estou falando 3 segmentos, que os 3 segmentos estão com risco de quebradeira aqui no Japão. Isso fora a parte automotiva que está com 25%, tá, de imposto. A Sugimoto Tea, que processa e vende chá em Shimada no estado de Shizuoka, afirmou que as exportações representam 80 a 90% de suas vendas, com metade destinada à América do Norte. O presidente do Sugimoto Tea, Masaaki Sugimoto, declarou:
Não recebi nenhum relato de que as vendas tenham sido afetadas por enquanto. É aquela velha história, eles têm estoques. Na hora que as empresas quebraram, acabaram os estoques, fizeram uma nova venda, tá? Aí já vai vir com preço novo. Aí é a hora que o pau vai torar. Por isso que as automobilísticas no Japão, japonesas, correram para mandar carro para os Estados Unidos, para fazer estoque antes do tarifaço. Só que na hora que eles começaram a vender todos os estoques lá e precisarem do novo, aí que o pau vai torar. Tá? Como é que se fala? No entanto, as políticas tarifárias de Trump permanecem instáveis e ele está perplexo com a falta de expectativa clara no futuro. Pensa comigo. As exportações representam de 80% a 90% de suas vendas. Se der um pau, esse cara quebra. Porque de 80% a 90% do faturamento dele é para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos fazem um negócio desse, ele quebra o cara. Então você já sabe que vai ter uma empresa aí que vai chorar, né? Por outro lado, diferentemente dos produtos industriais como automóveis, o chá verde é um item não essencial, o que faz que alguns especialistas acreditem que o impacto no aumento das tarifas pode ser limitado. É aquela velha história também, o chá verde, para quem está em processo de emagrecimento, ele ajuda. Ele potencializa a pessoa a perder peso. Só que tem que se tomar cuidado, não pode tomar muito, porque senão ataca o estômago também. E se tomar perto da hora de dormir, causa insônia. Por causa da cafeína, catequina e etc. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. O chá verde é bacana para quem quer perder peso, sim, mas tem que tomar de forma moderada. Tá? Por isso que o chá verde, ele, como é que se fala? Ele ganhou tração lá fora. Porque muitas pessoas querem perder peso. E uma das coisas que ajuda a potencializar isso é o chá verde. Já tem estudos para isso, né? Como é que se fala? Yoshiaki Kobayashi, de 81 anos, que cultiva o chá orgânico para matcha em locais de Fujieda, no estado de Shizuoka, revelou: ouvimos clientes americanos, por meio de nossos distribuidores, que eles querem continuar seus negócios conosco, mesmo que as tarifas sejam aumentadas. Mas é aquela velha história. Quem vai primeiramente tomar na cabeça é lá. Só que o grande problema é que se lá tomar na cabeça, nos Estados Unidos, eles diminuem a compra, aí afeta aqui, no Japão. Então você vê que esse tipo de fala não quer dizer nada. Porque o negócio, a pancada é lá. Tá? Yasuhide Utino, presidente do mercado japonês de chá de Shizuoka, onde o primeiro leilão do novo chá da temporada ocorreu em 18 de abril, também expressou confiança dizendo: pode haver algum impacto no aumento das tarifas, mas o chá de alta qualidade para que as pessoas não conseguem encontrar um substituído será vendido. Isso é fato, pra caramba. Tanto que se você pegar um chá verde ali, de ervas mesmo, sem ser o industrializado, e depois você tomar o industrializado, você sente a diferença de sabor. E é gritante a diferença de sabor. Tá? Mas é aquela velha história. Quem gosta de chá como eu, consegue perceber esse tipo de coisa. Tem gente que nem liga. Tá? Eu falo assim porque eu nego. Eu tomo muito chá verde, na medida do meu possível. Tá? E geralmente esses chá verdes assim, eu consigo distinguir bem o sabor. Tá? Principalmente quando é de erva e não é de erva. Então, é gritante a diferença. Para você que mora aqui no Japão, você deveria, tá? Como é que fala assim, passar por essa experiência. Ah, japonês, mas o chá de erva, assim, sem ser industrializado, ele é mais caro. Ele é mais caro. Mas vale a pena 100% do preço. Mas se você quer pagar eles um pouco mais barato, você vai nas lojas de cooperativa. Porque de tempos em tempos, as lojas de cooperativas, elas têm o chá lá, mas ela tem pessoas que fazem estandes vendendo chá ali. O pó e etc. Né? As ervas. Então vale muito a pena você pegar direto desses produtores. Tanto que tem produtores que quando você vai comprar, eles te dão um cartãozinho. Se você precisar, liga para mim, que a gente manda pelo correio. Eles estão fazendo o que eles podem para vender. É bacana pra caramba. Vale a pena, dependendo da situação. Vale a pena, porque o sabor é diferente. Isso não resta dúvida.
Então vocês viram que já trouxe 3 segmentos que vão se lascar no Japão se o Ishiba não agilizar esse processo de, como é que se fala, de negociação das tarifas americanas. Por isso que eu falei que o Japão, na economia do Japão em si, ela ia se lascar. Não ia ser só a parte automobilística, como muita gente pensou que ia ser. Então você vê que aos poucos está aparecendo as indústrias que estão sendo que vão se lascar. E tem indústrias que você vê igual aquela Sugimoto lá. É Sugimoto? Deixa eu ver. É, Sugimoto Tea. Que ela corre risco de quebrar. Porque se não fizer nada, 80 a 90% do faturamento dela é exportação. Se eles não fizerem nada, não conseguirem um outro canal de distribuição e os valores do chá dele continuar caro, ele vai quebrar. Não resta dúvida. Ou ele vai criar um endividamento muito grande para segurar esses 4 anos de governo Trump, para tentar normalizar alguma coisa. E não há nenhuma garantia que quando o Trump sair, a coisa vai normalizar. Porque dependendo do que o Trump está fazendo agora, o próximo presidente americano pode dar seguimento à mesma coisa. Para proteger os Estados Unidos. E aí? Tá. Então, é aquela velha história. Tem que procurar ser o mais cauteloso possível. Tá. Mas vamos aqui mudando de matéria. O mercado de ações de Tóquio viu o Nikkei subir, já que as ordens de compra foram colocadas em muitas ações, particularmente naquelas relacionadas às exportações, devido às expectativas de que o atrito comercial entre os Estados Unidos e China diminuiria. O índice Nikkei fechou com 35.705,74 ienes, com uma alta de 666,59 em relação ao dia 24. A Topix subiu também 35,47 pontos, para 2.628,03. Um participante no mercado afirmou: o índice Nikkei subiu temporariamente mais de 700 ienes, após a divulgação à tarde de que a China estava considerando excluir algumas importações das tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos. Pontos de interesse para acompanhar o mercado da próxima semana serão a reunião da política monetária do Banco do Japão, vai ter a reunião do BOJ, e o progresso nas segundas negociações ministeriais entre os Estados Unidos sobre as medidas tarifárias, que o Japão já está indo para lá também, tá? Para ter a nova negociação. Mas por que eu trouxe isso aqui? Porque eu havia feito a previsão. Invistam na parte de logística. Warren Buffett fez a mesma coisa. Invista na área de logística do Japão. Você vê que quem investiu ganhou dinheiro. Por isso que eu falei que eu trago sempre algumas opiniões. E você vê que elas estão batendo todas ultimamente. Olha aí. Tá? Então vamos pular aqui. Eu gosto de fazer essas previsões. Por quê? Isso mostra que a parte, se você pegar e estudar a parte geopolítica, ela vai te dar muito embasamento para você fazer investimentos. Tá? E você vê que eu estou te mostrando isso de forma empírica. Eu estou dando minha cara, a tapa aqui. Você vê que eu faço a previsão no vídeo e passa um certo tempo, essas previsões se concretizam. Então eu não estou fazendo nada que você não está vendo. Né? Então vamos lá. A Câmara de Conselheiros aprovou e promulgou uma emenda para permitir que o governo japonês invista na Rapidus, por meio da agência administrativa independente, com vista à produção em massa de semicondutores de ponta. O governo estabeleceu uma política para fornecer mais de 10 trilhões de ienes em apoio público ao longo de 7 anos para as indústrias de semicondutores e inteligência artificial, das quais mais de 4 trilhões de ienes serão alocados para o apoio financeiro à produção em massa de semicondutores de última geração, incluindo a Rapidus. A lei revisada que foi aprovada e promulgada na sessão do plenário da Câmara dos Conselheiros permitirá que o governo invista em empresas que visam produzir em massa semicondutores de última geração no mercado interno por meio de instituição administrativa independente, com siglas IPA, tá? Agência de Promoção de Tecnologia da Informação,
e também permitirá que o governo forneça garantias de dívida para empréstimos do setor privado. Pronto, não preciso falar mais nada, né? Então já estou trazendo aqui, não é recomendação de compra, mas fique de olho. Se está tendo o próprio respaldo do governo japonês, você já sabe que não vai ser pouca porcaria. Então, dependendo, você vai ter condições de fazer um dinheirinho bem bom aqui, tá? Com a Rapidus, na parte de investimento ali. Última matéria. Ó, deu tempo para colocar tudo. Essa matéria aqui eu achei o ó. Tá? Tanto que ela foi, como é que fala assim? Ela foi divulgada na NHK Plus. Aí eu vou trazer isso para você aqui, para você ver o tamanho. Eu posso falar preconceito? Pode ser que eu possa usar a palavra preconceito, tá? Em relação a outros tipos de escolaridade, tá? Mas, deixa eu só molhar o bico aqui, porque o troço vai ficar tenso agora, tá? Vamos lá. Ó, esse aqui é gostosinho. Talvez esse aqui vale a pena. E tava saindo Ryakoen, tá? Então, no combine ali, então, tá com um precinho bom e é gostosinho, vale a pena. Mas vamos lá. Foi revelado que pelo menos 4.800 crianças de nacionalidade japonesa frequentando escolas internacionais em vez de escolas de educação obrigatória, né, no caso, escolas japonesas, nos 23 bairros de Tóquio. Os governos locais estão sendo forçados a responder de maneira difícil devido ao aumento do número de crianças que frequentam essas instalações nesse momento. O Conselho de Educação do bairro de Edogawa, em Tóquio, né, no caso, nessa época do ano letivo, os governos locais verificam o paradeiro das crianças e seu progresso no ensino superior. A equipe está preparando documentos referentes às crianças que não compareceram às cerimônias de entrada nas escolas do ensino fundamental e médio no bairro dessa primavera. Das 9 crianças afetadas, 2 tinham escola internacional escrito do lado dos seus nomes. Então você vê que as crianças não estão deixando de ir para a escola. Elas estão numa escola. Só que o que está pegando é que não é uma escola japonesa. E é isso que, desculpa o termo, é o que fode a coisa. Tá? No ano passado, 263 crianças que moravam no bairro de Edogawa frequentavam escolas internacionais em Tóquio e em outros locais. De acordo com o gerente do departamento, o número está aumentando para uma cerca de 10% por ano. As escolas internacionais, onde as escolas são ministradas em inglês ou em outras línguas, são muito procuradas pelos pais ricos e estão crescendo em áreas urbanas como Tóquio, com o número dessas escolas ultrapassando de 100. Uma investigação da NHK revelou que há pelo menos 4.800 crianças de nacionalidade japonesa frequentando essas instalações. Autoridades do governo local estão preocupadas que muitas dessas escolas não sejam reconhecidas pelo governo nacional como escolas que oferecem educação obrigatória. Aí começa a primeira incógnita. Se é uma escola não reconhecida, como é que eles deram o aval para a escola funcionar? Já começa por aí. Então você já vê que tem alguma coisa muito errada. Então por que já não fecha essa escola? Já vai lá, fecha a escola porque não rola. Isso aqui não é certificado do governo, então não vai rolar como é que se diz? Para poder soltar os diplomas de conclusão. Então vai lá e fecha essa escola. Mas se a escola está aberta ali, existe alguma coisa. Existe alguma autorização. E você vê que como é que se fala assim? Os japoneses estão ficando com o cabelo em pé em relação a isso. Olha só. Então, continuando aqui. As autoridades do governo local estão preocupadas que muitas dessas escolas não sejam reconhecidas pelo governo nacional como escolas que oferecem educação obrigatória. Se eles enviarem seus filhos para a escola, eles podem ser considerados como não cumprindo uma obrigação de frequentar a escola. No distrito de Edogawa, para evitar tais desvantagens ocorram, se os pais concordarem, a criança será registrada em uma escola do distrito, será listada como ausente prolongado
e após uma entrevista com o diretor, a criança poderá receber o status de graduação. Faz sentido? Ela vai receber o status de graduação de uma instituição que ela não está cursando. Para poder falar o quê? Para aumentar os números do governo em questão do analfabetismo do Japão. Para poder falar que as escolas do Japão estão realmente com as crianças ali, está diminuindo o número de analfabetos no Japão. Faz sentido um troço desse? Você vê que os caras fazem cada cambalacho. Se a instituição não é reconhecida pelo governo, tem que ir lá fechar. Mas não, deixa a criança lá. Só que ele vai para uma escola japonesa, é inscrita numa escola japonesa, a escola japonesa ganha todo aquele subsídio que o governo solta em relação às crianças ali, e fica por isso. Só que a parte de certificação, que deveria ser da escola que deu, não vai rolar. Só que se a criança está numa escola que não é certificada, no futuro, se ela apresentar a certificação, não vai constar. Por isso que eu falo que tem alguma coisa muito errada. É igual aquela lei dos ciclistas, que não quer que os ciclistas trafeguem na direita, só que não dá condições. O governo não dá condições para o ciclista trafegar na esquerda. Então você vê que as leis do Japão estão mudando, mas de uma forma totalmente ridícula e esdrúxula. Então você vê que em vez de melhorar, o país está piorando. Umas coisas assim bem loucas. Por isso que eu falo que aqui eu trago para você a realidade do Japão. Sem ficar escondendo, porque aqui tem umas coisas muito loucas acontecendo. Por outro lado, se o consentimento não for dado, se o pai da criança ali não aceitar fazer esse tipo de cambalacho para o governo, se por outro lado o consentimento não for dado, avisos serão enviados 2 vezes por ano, incentivando o aluno a manter seu registro escolar na escola do bairro. Então o governo vai ficar apurrinhando a família 2 vezes por ano para falar, vai lá fazer inscrição, vai lá fazer inscrição. 2 vezes. Faz sentido um troço desse para você? Porque para mim não faz. Chefe da seção, né, Kimura Miyuki diz: é uma escolha dos pais e dos filhos, mas há casos em que os alunos não podem ingressar numa escola fundamental se não tiverem concluído o ensino fundamental. Queremos evitar que crianças sejam prejudicadas. Então você já sabe, se a criança entra numa escola fundamental aqui, internacional, e essa escola não é reconhecida, depois ela não pode ingressar na escola normal. Só que é muito estranho, porque tem estrangeiros que chegam aqui, que não, entre aspas, e já conseguem se matricular em escolas japonesas. E aí? Então você vê que tem coisas assim que realmente beiram o absurdo. Tá? Por isso que eu falo que o Japão tem hora que ele faz uns absurdos assim bem loucos. Deixa eu ver se eu consigo colocar a introdução da NHK Plus para você ter uma ideia do tamanho da coisa aqui. Tá? Esse aqui é só a introdução. Né? Eu preciso abrir uma conta para poder ver como é que fala assim, o videozão completo ali, para poder postar para você o videozão completo, porque a matéria eles soltam escrito, não há problema. Mas se tiver que assistir o vídeo, vai ter que abrir conta, etc. Eu não fiz essa conta, só peguei a matéria ali escrita. Então já dá para você ter uma ideia, tanto, mas saiu aqui, né? Tá falando do Trump. Então já dá para você ter uma ideia do tamanho dos absurdos que o Japão está começando a passar, está começando a fazer. Tá? Então, para você que tem filhos ou pretende ter filhos, alguma outra coisa assim, vai ficando muito esperto aí, porque tem umas coisas que estão mudando e as coisas estão ficando meio complicadas pro lado de cá.
Tá? Mas você vê que eu espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira, te trouxe indicações futuras de, não é recomendação de compra, tá? Mas para você ficar de olho. Você vê que indicações passadas que eu fiz se mostraram resultados agora. Então tem muita coisa que está mudando, mas dá para as pessoas fazerem dinheiro? Dá. Dá para fazer muito dinheiro nesse ponto. Só que é aquela velha história, a pessoa precisa ser sagaz também. Ela tem que correr atrás. Tá certo? Então eu espero que essas informações te ajudem a você, como é que se fala assim, na sua tomada de decisão no dia a dia. Porque você vê que dá para você formar vencedores no meio do caos? Dá. Só que esses vencedores precisam correr atrás também, tá? E você vê que o Trump está mentindo na cara dura. É uma coisa legal de te mostrar? Não é, mas é aquela velha história. É a realidade, nós temos que mostrar a coisa como é que é. Só que nisso, por isso que eu falo que tem muita negociação do Trump com o Japão que vai dar, que pode ser que não dê legal, pode ser que não dê legal. Tá? Por causa do desespero. Porque o lado americano está começando a ficar desesperado. Você vê que para chegar ao ponto do Trump ficar mentindo na cara dura, sinal que os americanos estão começando a ficar desesperados em relação à China. Tá? Questão de vendas, não está fechando negócio, a economia vai cair por um todo. Então todo aquele plano que o Trump estava tendo para poder forçar a economia americana está indo buraco abaixo. Tá? Só que nisso, esse buraco abaixo vai levar um monte de gente junto. E se descuidar, o Japão vai junto. Então tem que tomar cuidado pra caramba. Por isso que eu falo pra você. Você que está aqui, tome cuidado nessa parte econômica. Tá? Porque você vê que não é só setores automotivos que serão afetados. Eu trouxe mais 3 segmentos para você ter uma ideia que não vai estar legal. Tá? Então procure se proteger de alguma maneira. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para poder receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal. E eu vou ficando por aqui e Maido!